Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a minha primeira viagem, que foi uma viagem para a Europa lá em 2010, quando a gente ainda não tinha GPS, quando a gente tinha câmeras de celulares que era uma porcaria, o celular mal servia para ligar. Mas os meus 5 erros não estão relacionados a esses problemas, porque isso já é coisa passada. Então vem comigo e vamos descobrir quais são os 5 erros que eu cometi na minha primeira viagem. Se você ainda não me conhece, eu sou o Guto, então seja muito bem-vindo ao canal. Hoje a gente vai falar de uma viagem lá de 2010 que eu fiz para a Europa. Eu tinha acabado de ser efetivado no trabalho, fiquei 2 anos juntando dinheiro para fazer essa viagem. Então você já imagina que perrengue não foi pouco. Ah, Guto, mas você não fala de comida no canal? O que é que essa coisa da sua viagem tem a ver? Calma. Eu vou falar de comida, mais especificamente da falta dela. Então chega de enrolação e vamos lá para os meus 5 erros da minha primeira viagem. Erro número 1. Planejar muitas cidades para pouco tempo de viagem. Eu tinha 25 dias para fazer essa viagem, não era pouco tempo, mas a gente considera que o primeiro dia é perdido porque a gente já chega cansado, é uma viagem internacional, uma viagem de, 10, 11 horas até chegar na Europa. Então você já chega cansado, na metade do dia a gente meio que descarta o primeiro dia. O último a gente também acaba descartando, porque tem toda aquela ansiedade de preparação para ir para o aeroporto, arruma a mala, chega cedo no aeroporto, faz check-in, fica esperando. Então primeiro e último perdidos, consideramos 23 dias de viagem. Sabe quantas cidades eu visitei nessa viagem? 12 cidades. Foram 12 cidades em 23 dias úteis de viagem. É muita coisa. Ainda mais considerando que as cidades que eu visitei não eram tão pertinho umas das outras. Vamos lá: Madrid, Paris, Bruxelas, Amsterdã, Hamburgo, Copenhague, Berlim, Praga, Viena, Budapeste, Veneza e Roma. Assim, eu praticamente cortei a Europa dentro de um trem. As viagens de trem, na maioria das vezes, não são tão rápidas assim. Eu cheguei a pegar um trecho, por exemplo, de Budapeste para Veneza, que durou 14 horas. 14 horas dentro de um trem. Ah, e eu não estava num leito, não. Eu estava bem sentadinho a noite toda. Então, se você está planejando a sua primeira viagem para a Europa, leve em conta isso. Se você tem 25, 30 dias, 40 dias, diminui um pouco o número de cidades. Tem cidades como Paris e Roma que 3, 4 dias podem não ser suficientes para você conhecer o mínimo dessas cidades. Então fique esperto com isso. Erro número 2. Eu comi muito, mas muito mal. Claro que tem a questão financeira também, né? Eu tava com pouco dinheiro, era uma viagem low budget, mas eu diria que o tempo e a falta de conhecimento foram fatores cruciais para eu comer mal. Primeiro porque eu não me preparei quando eu saí do Brasil para comer a comida local. Eu praticamente não dei atenção para esse tema. E quando você viaja um país que tem uma cultura diferente, digamos que comer a comida deles é tão importante quanto tirar foto dos principais pontos turísticos do lugar. Você se conecta com aquela comida. Você sabe um pouco da história deles só de comer a comida deles. E eu não estou falando de restaurante turístico, eu estou falando de comida de verdade. De comer nos lugares onde os locais comem. De procurar a comida afetiva deles. E explorar bem essa parte. Teve a questão tempo também. Como eu estava correndo, sempre de um deslocamento para outro, pouco tempo na viagem, tirando muita foto, obviamente eu não tinha muito tempo para comer. Então eu acabei comendo sanduíche, acabei comendo comida de rua, principalmente. E não era nem comida de rua boa. Onde eu estava tirando foto debaixo da Torre Eiffel, eu estava comendo alguma coisa. Ou seja, pagando caro e comendo mal. Para se planejar para a sua viagem, dá um jeitinho de pesquisar e sair do Brasil já com alguns restaurantes ou alguns pontos que os locais comem na sua listinha. Chegando lá, vai ser muito mais fácil de chegar no lugar e conhecer a cultura culinária daquele lugar. Se você está gostando desse conteúdo e quer ver mais dicas de viagem e, é claro, com um toquezinho relacionado à comida, deixa sua curtida aqui embaixo, se inscreve no canal e não esquece de ativar as notificações. Dessa forma, você me ajuda a te conhecer melhor e produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para esse canal. Meu erro número 3 foi dormir muito mal. Hospedagem também é um fator essencial na sua viagem, principalmente se você tiver muitos deslocamentos e muitas cidades como eu tive. A maior parte da minha viagem eu dormi em hostels. E assim, eu já tinha os meus 25 anos, já não estava mais com tanta paciência para dividir quarto com muita gente. Vou contar para vocês a minha história de Amsterdã. Amsterdã vocês já devem ter ouvido falar, se não já visitaram. É uma cidade maravilhosa, com muita coisa para fazer. É muito legal. Mas eu cheguei no Brasil praticamente odiando Amsterdã, porque eu dormi muito mal.
Eu estava hospedado num hostel por 2 dias, com 11 outras pessoas no meu quarto de diferentes idades. Entravam e saíam a toda hora, falavam alto. Eu não consegui dormir e eu estava com um puta mau humor durante o dia. Ou seja, não tem como aproveitar uma viagem se você não tiver uma boa noite de sono. Se você é da pegada do hostel, gosta de conhecer gente e tudo mais, hoje em dia ainda tem a alternativa do Airbnb, onde você pode, além de alugar casas inteiras, um quarto na casa das pessoas locais. E você ainda ganha um pouquinho nessa interação. Além de ser uma maneira barata de se hospedar. Talvez não tão barata quanto o hostel, mas ainda assim bem mais barata do que um hotel. Então, se você vai para sua primeira viagem e vai utilizar pela primeira vez o Airbnb, tem um cupomzinho aqui embaixo para você. Você vai ganhar um desconto na sua primeira hospedagem no Airbnb e ainda vai me ajudar na minha próxima a ganhar um descontinho também, porque ninguém é de ferro, né? O meu quarto erro foi a falta de preparação. Tudo bem que a gente não tinha GPS, não tinha uma câmera decente, mas a gente tinha internet de alta velocidade. E óbvio que não custava eu ter pesquisado sobre cada um dos lugares que eu ia visitar na internet um pouquinho antes. E feito uma listinha dos costumes e dos lugares para visitar naqueles países. Claro que o fato de ter muitas cidades na minha viagem dificultou bastante e me deu um pouquinho mais de preguiça. Mas esse definitivamente é um erro que você não pode cometer na sua primeira viagem. Planeja direitinho, pesquisa sobre a cultura, sobre os costumes, sobre os principais pontos turísticos e sobre aqueles pontos que não são turísticos, mas que dizem tanto sobre aquele lugar quanto os próprios cartões postais. Então perde um tempinho e faz a sua pesquisa. Você vai ver como a sua viagem vai ser muito melhor. O meu quinto, último e não menos importante erro foi escolher a época do ano errada. Era alto verão. E o verão europeu não tem muito a ver com o nosso verão não. Ele é quente, úmido, abafado o tempo todo. As temperaturas passam facilmente dos 35 graus. E o que eu encontrei por lá no verão foi muito mais do que isso. Foram filas imensas para todas as atrações que eu queria visitar. Então, dormir mal, come mal, perde tempo em fila, sobe e desce escada, muita ladeira, enfrenta fila de 2, 3 horas para visitar um monumento ou um ponto turístico. Não tem como aproveitar sua viagem direito. Então, você que está partindo para sua primeira viagem internacional, especialmente se você estiver indo para a Europa, planeja sua viagem em baixa temporada. Não precisa ir no inverno não para passar frio. Mas vai ali no finalzinho do outono, no comecinho da primavera, você vai ver que as coisas estão mais baratas nos restaurantes, as hospedagens estão mais baratas também, as passagens aéreas estão mais baratas e as filas estão muito menores. Além da questão da temperatura, que vai ser muito mais agradável, muito mais fácil de você poder aproveitar a sua viagem. Comenta aqui embaixo para mim quais foram os erros da sua primeira viagem se você já fez. Pode ser dentro do Brasil também. Me conta também se você tem outras soluções para os problemas que eu apresentei nesse vídeo. Comenta aqui embaixo. Então, se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. E eu espero muito ter te ajudado na sua primeira, segunda, terceira, quarta ou 10ª viagem.